Boa tarde, graça e paz a todos. Que desde já o Senhor Deus te abençoe, te honre e te prospere em tudo. Amém? Espero encontrar você aí abençoado. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração sobre a vida de Deus, sobre andar no Espírito. Na verdade, todas as coisas de Deus elas são alcançadas na vida que eu tenho no Espírito. E entendendo que nós temos duas naturezas, né? Uma natureza espiritual e uma natureza terrena, consequentemente tem a necessidade de eu decidir qual natureza eu vou seguir, qual vida eu vou viver. A vida no Espírito e também a vida na carne depende da maneira que eu raciocino, depende da maneira que eu penso. Por quê? Porque aquilo que pelo qual estiver na minha mente determinará a vida que pelo qual eu hei de seguir. Na verdade, muitos estão vivendo uma vida na carne, porque os seus pensamentos são pensamentos terrenos. São pensamentos limitadores e, consequentemente, não há vida no Espírito. A vida no Espírito ocorre a partir do momento que a minha mente, os meus pensamentos estão coerentes, ligados à Palavra de Deus. Se a minha mente estiver cheia da Palavra de Deus, eu sim andarei em Espírito. Porque tudo vai depender daquilo que raciocino, daquilo que pelo qual penso, daquilo que imagino. Entenda, muitos não vivem aquilo que pelo qual Deus estabeleceu para eles, não vivem as promessas de Deus, porque adquiriram pensamentos totalmente errados, compatíveis com perdas, com destruições, com falências. Te dou um exemplo disso. Por exemplo, quando você olha em Gênesis, e ali eu descubro o amor de Deus, sabe? Consequentemente, Deus assim estabeleceu para o primeiro casal que eles deveriam comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer. No entanto, está escrito que no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. Mas, ou seja, de todas as árvores do jardim, isso representa o que? E denuncia o que? O amor de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, né? Mas, consequentemente, o primeiro casal deu ouvido à serpente e numa conversa que Eva teve com a serpente fez uma pergunta dizendo: o que Deus assim disse? Né? E ela responde dizendo: olha, Deus disse para a gente não comer. Né? A resposta foi para a gente não comer e muito menos tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente tocar a gente vai morrer. E melhor do que eu, você já ouviu muito a respeito disso, sabe a respeito disso, que a serpente disse: não, nada disso. Muito pelo contrário. É que ele não quer que vocês sejam igual a ele, conhecedores do bem e do mal. A partir desse momento, todo o amor de Deus, todo o favor de Deus, toda a graça de Deus foi questionado. Por quê? Por causa de uma única palavra que introduziu um pensamento na mente de Eva e depois mais tarde na mente de Adão, errado a respeito do amor de Deus. E quando nós não temos o entendimento certo do amor de Deus, nós vamos padecer. A gente vai sofrer. Existem muitas pessoas sofrendo até dentro de uma igreja. Por quê? Porque elas ainda não entenderam o amor de Deus, elas não discerniram corretamente o amor de Deus. Deus, pelo qual Ele nos chamou, não é? De uma maneira ou outra, aí alguém pregou para nós, o Evangelho chegou até nós, a palavra do Senhor deixa claro que bem antes, né,
da fundação do mundo, ele nos amou. Antes de você ser ouvi-lo, ele já te amava. E ele continua te amando e sempre vai te amar. O amor de Deus nos proporciona vida, saúde, paz, né? Confiança. Olha que tremendo. Quando Jesus ele está na terra, e ali em Mateus capítulo 3, né, Lucas também vai denunciar isso, ou seja, os evangelhos denunciam isso, que antes de Jesus ressuscitar Lázaro, antes de Jesus curar o cego Bartimeu, antes do Senhor Jesus libertar os cativos, né, os oprimidos, antes de ele fazer qualquer milagre, qualquer multiplicação de pão, o Pai revelou para ele, dizendo, olha, eu amo você. Antes de você fazer qualquer coisa para mim, eu amo você. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora, quando não há esse entendimento, há perdas de valores. As pessoas sofrem. Por quê? Porque, olha só, Adão e Eva, eles alimentam do fruto que não deveriam se alimentar, não deveriam comer. E a partir do momento que eles comeram, a Bíblia diz que os seus olhos, né, os seus olhos espirituais, o mundo espiritual foi revelado para eles ali, denunciando malícia, denunciando o pecado. E, consequentemente, eles perceberam que eles estavam nus, né? Quando Deus vem na virada do dia no jardim, o Senhor Deus faz uma pergunta para ele. Quem disse que você estava nu? Ou seja, quem que introduziu esse pensamento? Com quem você está conversando? Com quem? Quem alimentou a sua alma? Quem? E essa mesma pergunta eu quero fazer para você nessa tarde. Com quem você tem andado? Quem que discipula você? Quem que alimenta a tua fé? Quem? Deixa eu te dizer para você, uma pessoa que se divorciou várias vezes, ela não tem um conselho bom para o seu casamento. Uma pessoa que faliu várias vezes, de maneira nenhuma, terá um bom conselho para você abrir seu negócio. Uma pessoa que abriu a sua célula e só teve decepção não é uma pessoa correta para te aconselhar em relação a uma visão de conquista, uma visão de crescimento. Então entenda, nós somos frutos dos nossos pensamentos. Mas quem está formando os nossos pensamentos? Quem forma os teus pensamentos? Pessoas ou Deus? Pessoas ou a palavra de Deus? Se for Deus, se for o Espírito Santo que vem formando os teus pensamentos, consequentemente você vai viver uma vida no Espírito, que é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida de prosperidade, é uma vida do sobrenatural. Mas se você tem emprestado seus ouvidos a conselhos de pessoas terrenas, frustradas, decepcionadas, malignas, consequentemente você vai ter um pensamento errado a respeito da vida, a respeito de casamento, a respeito de Deus, a respeito de igreja, de pastor, a respeito de família, a respeito de relacionamentos, de amigos. E como vai ser sua vida? Vai ser guiado pela frustração, pela falência, pela decepção. Consequentemente, você se tornará uma pessoa estressada, deprimida, oprimida. Consequentemente, você vai sofrer. Entenda, existe uma palavra, eu quero achar ela aqui, ela está, só um momento, por gentileza, ela está em Efésios, Gálatas, Efésios capítulo 5 diz assim, olha, presta atenção. Sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha que tremendo. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz,
Imite o amor de Deus. Imite o amor de Deus. Viva o amor de Deus. Ou seja, todo o contexto aqui está relacionado a também amar pessoas, mas é entender também o amor de Deus. Se eu não entender que Deus me ama, que Deus está comigo, que Ele quer o melhor para mim, que Ele está me ensinando, que Ele está me guiando, como que eu vou passar isso para alguém? Como que eu vou abençoar alguém? Como que eu vou ensinar alguém? De maneira nenhuma. Então eu preciso entender, ter discernimento, entendimento, conhecer o amor de Deus para a minha vida. Isso vai mudar tudo na minha vida, sabe? Por quê? Porque todo o meu comportamento, todas as atividades da minha alma, os meus sentimentos estão relacionados com os meus pensamentos. Aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Não adianta. Então, se você está pensando em coisas erradas, se você está pensando em conselhos errados, se você está se deixando formar os seus pensamentos por pessoas erradas, o que vai acontecer com você? Você vai começar a sentir isso daí. Bispo, mas quem deu as emoções? Foi Deus. Deus nos concedeu, né, uma alma. Tudo provém dele. Mas Deus me concedeu, né, esses sentimentos que está ligado às emoções. Deus criou as minhas emoções. Ele tem prazer nisso. Mas eu preciso me emocionar. Eu preciso sentir da maneira correta. Não da maneira carnal. Não da maneira que vejo. Não da maneira que sinto. Não da maneira que as pessoas têm falado para mim. Mas eu preciso me envolver mais com a palavra de Deus, porque eu preciso sentir aquilo que o Espírito quer que eu sinta. Eu preciso viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu preciso raciocinar da maneira pelo qual Deus quer que eu raciocine. E isso vai mudar tudo a minha maneira de ver a vida. Sabe, independente de situações e circunstâncias, eu serei uma pessoa feliz. Olha só uma coisa. O que Deus queria de Israel? Deus queria que Israel tivesse esse entendimento. Melhor do que eu, você sabe, Deus assim liberta Israel do cativeiro egípcio, com pragas, com sinais, com maravilhas. Deus assim abre o mar vermelho para aquele povo passar. Olha que ação sobrenatural. Deus assim atua no deserto, sendo provedor, produzindo ali pelo Espírito maná, cordonizes, havia carne para eles, sombra durante o dia, coluna de fogo à noite, o anjo do Senhor, o próprio Deus com eles. E esse pessoal, eles viam as maravilhas de Deus, eles viam o poder de Deus. Só que quando eles chegavam em casa, quando eles entravam em suas tendas, eles murmuravam. Por quê? Porque os pensamentos estava coerente com aquilo que eles estavam sentindo, não com aquilo que Deus estava revelando. Você precisa colocar todas as suas emoções ligadas à palavra de Deus. Você precisa colocar todo o teu comportamento ligado àquilo que Deus está dizendo, e aquilo que Deus diz é a verdade. Aquilo que sentimos é uma mentira. Satanás às vezes ministra, e isso está na nossa carne, isso está na nossa natureza terrena. Te dou um exemplo disso, por exemplo, em Marcos, se eu não me engano, capítulo 14, no final dos evangelhos, né? Jesus está no Getsemane. E, consequentemente, Deus tem uma vontade para ele. Só que aquela guerra que ele sentiu entre fazer a vontade de Deus e a sua vontade, a palavra do Senhor diz que ele suou gotas de sangue, sangue misturado com suor. Ou seja, houve uma batalha dentro dele. Mas teve um momento que ele assimilou seus pensamentos. Sua mente foi tomada por Deus. E ele diz, olha, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então não ande por aquilo que você possa ver. Não ande por vista. Não ande por entendimento humano, não ande por conselhos humanos, ainda que muitos conselhos são bons, mas devem ser avaliados. Ande por aquilo que Deus está dizendo, ande pela palavra de Deus. Davi disse assim, olha, eu guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Então eu quero dizer algo para você, é um conselho meu. Medita na palavra. Coma da palavra, mergulhe na palavra, a ponto da palavra falar com você e a palavra vai começar a direcionar os seus sentimentos, as suas emoções, sabe? Mas não seja guiado pela natureza terrena. Não seja guiado por pensamentos terrenos. Não seja guiado por aquilo que você praticamente sente, sabe? Você vai ver muita informação errada. Você vai ver muito ensinamento errado, muito conselho errado. E nós não podemos de maneira nenhuma colocar nossa mente nisso. Deixar eles formatar os nossos pensamentos. Inclusive, só um exemplo disso. Eu estava em um determinado lugar e havia um pastor pregando. E olha a mensagem que ele trouxe. E se eu participei, ele disse assim, olha, estão dizendo por aí que Deus dá casa para as pessoas. Estão pregando aí nos altares que Deus dá carro para as pessoas. Deus não dá carro para ninguém. Deus não dá casa para ninguém. Eu falei, meu Deus. Então quem que dá as coisas é o diabo? Que eu sei, é Deus que nos concede. Entendeu? Claro, eu vou trabalhar, mas é Deus que me concede. Sabe? É Deus que me abençoa. Eu sou prova disso. Eu já ganhei coisas. Coisas chegaram até na minha mão que não dependeu muito do meu esforço, não. Foi tudo a graça de Deus, foi o favor de Deus, sabe? E eu preciso ter esse entendimento de Deus. Deus quer me abençoar. Deus quer me ver saudável. Deus quer me ver próspero. Deus quer me ver com uma família linda. Deus quer me ver com um ministério grande, uma célula grande, um discipulado grande. Deus quer me ver com uma igreja grande, abençoada financeiramente, cheia de almas, cheia de vidas, cheia de sinais, de prodígios, de maravilha, de dons do Espírito. Deus quer o melhor para mim e eu preciso ter esse entendimento, sabe? Deus prova? Claro que prova. Mas olha só, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Então não empreste os teus ouvidos àqueles que pelo qual anda na natureza da serpente. Quando a serpente ministrou a Eva, ela questionou Deus. Adão e Eva questionaram Deus. Será que Deus é isso tudo que dizem mesmo? Será que é Ele que cura mesmo? Será que é Ele que liberta mesmo? Porque olha o meu casamento, olha a minha casa, olha a minha vida, olha as minhas finanças. Será que é Deus? Será que Deus pode tudo isso? E eu estou aqui para lhe dizer que Ele pode. É você que está pensando errado. É você que está raciocinando errado. Porque você está ouvindo muito aqueles que pelo qual são seduzidos, engodados, ministrados pela serpente. Mude as tuas amizades. Comece a andar com pessoas que pelo qual vivem a palavra de Deus. Pelos frutos nós vamos conhecer as árvores. Muitos falam e não vivem. Muitos falam, mas não produzem, não pensam, não raciocinam conforme a palavra de Deus. E o Evangelho, a palavra de Deus, é loucura para eles, mas é sabedoria de Deus para nós. É poder de Deus para nós. É poder para te salvar, para te livrar de todo esse mal. Tá bom? Essa é a minha palavra nessa tarde, né? Para tua vida, para tua casa, para tua família. Mas segue-se o conselho. Quer ouvir mais? Nós estamos aí ministrando no culto. Eu quero dar sequência nisso aqui no domingo, sabe? Uma palavra de Deus ao seu coração. Então eu te espero às 18h30 aqui na cidade de Estiva, amém? Na rua Avante José Tuniete, 2765 Jardim Anhumas, ok? Aqui, para quem está fora, estado de São Paulo, você é meu convidado, vem ouvir uma palavra que vai mudar a tua vida, amém? Deus te honra, Deus te abençoe, amém? Não esqueça, ande com quem anda com Deus. Fale com quem fala realmente de Deus. Amém? E você será ricamente abençoado. Abraço, boa tarde, shalom.